Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Nós vamos decidir a questão do 5G, levando em conta a questão técnica e econômica. O governo Bolsonaro está começando a enfrentar aquele que deve ser um dos maiores desafios da política externa em 2020. A empresa chinesa Huawei é a favorita para liderar a implementação da infraestrutura de rede 5G aqui no país. Mas questões geopolíticas podem interferir nesse negócio. O pano de fundo aí é a disputa entre os Estados Unidos e a China para saber quem vai dominar a tecnologia 5G. Essa tecnologia que todo mundo só sabe que é boa, ninguém está entendendo muito bem como é que funciona. Os chineses já largaram na frente. Quem vai nos explicar esses possíveis entraves é o Leonardo Desideri, repórter de República aqui da Gazeta, que conversa comigo agora, aqui no 15 Minutos. A China cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. Para a gente começar do começo, Leonardo, o que a tecnologia 5G representa e já há uma data para que ela chegue aqui ao Brasil? Bom, primeiro o 5G ele é, como se chama, a quinta geração de internet móvel. Ele é o substituto do 4G que a gente usa hoje. Ele vai acelerar a velocidade das conexões em até 100 vezes e vai aumentar de forma significativa o desenvolvimento de algumas inovações, né, que tem vindo por aí, como a inteligência artificial e as máquinas autônomas. Sobre a data, é provável que o leilão da infraestrutura do 5G aconteça no Brasil no segundo semestre de 2020. Mas aí a gente vai ter que esperar pelo menos até 2021 para começar a ver o 5G sendo usado no Brasil. E eu imagino que vai se disseminar no Brasil a partir de 2022 só. Quer dizer, tem um chão ainda a ser percorrido, né? Eu falei na abertura sobre questões geopolíticas que podem atrapalhar o processo aqui no Brasil, nesse caso que a gente está conversando. Por que essa empresa chinesa, a Huawei, que é favorita para liderar a implementação aqui do 5G aqui no país, desperta desconfiança, hein, Leonardo? O risco de espionagem é a maior preocupação daqueles governos que estão desconfiando da Huawei, né? A Huawei é detentora da tecnologia, que está no centro da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O interesse chinês nesse mercado preocupa os norte-americanos. Ela é uma empresa de capital privado, não é do governo chinês, mas tem várias sugestões de vínculos com o governo chinês. Tem funcionários importantes que já tiveram envolvidos com o governo. O fundador da empresa, ele é filho de um membro do Partido Comunista e ele já foi oficial do exército chinês também. Outros funcionários da Huawei já trabalharam para o Ministério da Segurança de Estado e alguns deles já estudaram na Academia Militar, já atuaram em unidades que estão ligadas à segurança da informação, né? Tudo isso causa preocupação dos governos, né? E a desconfiança vem sobretudo daí. Pois é, e a Huawei, ela tem condição assim técnica que é superior do que concorrentes, e por isso até que explica o fato de estar sendo colocada como favorita aí aqui no Brasil, Leonardo? Sim, ela é muito mais avançada do que as concorrentes, né? As principais concorrentes são a Nokia e a Ericsson. Ela tem a tecnologia muito melhor e muito mais barata também, de instalação mais simples também, né? O fundador da Huawei, ele já disse que as tecnologias deles, elas estão pelo menos 2 anos à frente dos concorrentes. E ele alega que é justamente por isso que eles têm sido alvo de ataque dos governos. No Brasil, a Huawei ela já fez testes em parceria com as principais operadoras, a Claro, a Oi, a TIM, a Vivo. E ela já está muito mais estruturada no Brasil, então ela sai em vantagem por aqui também. O presidente afirmou que durante a reunião, a companhia chinesa apenas falou sobre a presença no Brasil. Fez a proposta, né? Já está no Brasil, as facilidades, apenas a melhor oferta a gente vai levar para o lado do quê? Oferta, né? E conectividade. É isso aí. A reunião com o representante da Huawei ocorreu dias depois do encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Pois é, mas aí tem, por outro lado, essa questão, e essa é a balança, né, que você até trata na reportagem sobre o assunto na Gazeta do Povo, com a questão da política internacional, né, porque tem outros países que também estão, e até a própria União Europeia, né, tem falado
dessa questão do risco de espionagem, ou pelo menos acusações de que isso pode estar ligado a essa situação, né, Leonardo? Exato. A própria União Europeia ela já se mostrou contrária à entrada da Huawei na Europa. Ela tem a Nokia e a Ericsson, né, que são concorrentes da Huawei, mas apesar disso, ela vai ter que contar com a tecnologia chinesa, assim, ela não vai poder abdicar disso. Até os Estados Unidos, que são o principal opositor da tecnologia do 5G, né, é difícil para eles não contar com a Huawei completamente. Eles são os que mais defendem as restrições, né? A Huawei, eles têm inclusive pressionado o Brasil para fazer o mesmo, o Brasil e outros países, mas para eles mesmo não é tão simples assim buscar alternativas à Huawei, porque ela é muito superior tecnologicamente, já tem infraestrutura montada nos Estados Unidos. Então, acho até nos Estados Unidos isso aí deve render muitas idas e vindas, ainda muita negociação, né? Então fica esse impasse, né? Tem esse elemento de receio em relação à espionagem, à segurança da informação, porque a gente está falando de uma coisa estratégica do ponto de vista da segurança da informação, que é a infraestrutura da rede, né? Mas claro que também tem muito interesse comercial envolvido nessas disputas e isso aí deve durar um tempo ainda. Bom, você vai conhecer agora como são as nossas trocas no comércio com a China. País com expertise na tecnologia 5G, inteligência artificial e também economia digital. O gigante asiático, nosso principal parceiro comercial, se tornou uma das maiores fontes de investimento estrangeiro no Brasil. Por enquanto, aqui no Brasil, né, o governo Bolsonaro, até o presidente recebeu representantes da empresa, quer dizer, não há assim um bloqueio inicial já, essa possibilidade da Huawei, muito pelo contrário, né? Exato, ele já negociou inclusive com o CEO da Huawei, né, ele também conversou com o CEO da Ericsson, né, então não é só com a Huawei que ele está conversando, mas assim, ele já sinalizou que não vai ter, que não deve fazer restrição à Huawei, né? E nem o Brasil provavelmente não conseguiria adotar o 5G sem a ajuda da Huawei. Para a gente fechar, isso também marca uma certa visão, ou pelo menos uma mudança, vamos dizer assim, de visão do governo em relação à China, né? Quer dizer, a gente está acompanhando um momento, assim, um movimento, melhor dizendo, de aproximação até maior do Brasil com a China, né? Sim, tem uma aproximação, não só nesse campo do 5G, né, em geral, existe uma aproximação comercial entre os dois países, a cúpula do BRICS que teve agora, né, em novembro. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar. Queremos diversificar as nossas relações comerciais. Eles firmaram vários acordos, então assim, tem a parceria entre os dois países está se estreitando e o 5G entra aí como mais um elemento dessa parceria. Legal. Leonardo Desideri é repórter de República da Gazeta, conversou aqui comigo no 15 Minutos. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a medida provisória que libera saques do FGTS. A principal mudança é essa. Aumentou de R$ 500 para R$ 998 o limite para o saque imediato do Fundo de Garantia. O saque de R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né, o FGTS, está em vigor desde julho, você sabe. Mas com o calendário de retiradas instituído pela Caixa quase terminando, o valor limite para os saques do fundo pode mudar para R$ 998 em alguns casos. Mas isso só vale para o trabalhador que tinha saldo de até um salário mínimo na conta, quando a medida entrou em vigor, que foi em 24 de julho. A repórter da Editoria de República aqui da Gazeta, Júlia Fontes, vai trazer mais detalhes desse assunto agora aqui no 15 Minutos. Ô, Júlia, o governo tinha anunciado a retirada dos R$ 500 por conta, esse calendário que está em andamento, já inclusive terminando, né? Mas como exatamente pode subir esse valor que cada trabalhador vai poder tirar das contas do Fundo de Garantia, hein? Isso, é o seguinte, Márcio, como esse programa de retirada dos R$ 500 do Fundo de Garantia foi instituído pelo governo por uma medida provisória, o texto tem que ser apreciado no Congresso.
Só para explicar, né, o FGTS, pelas regras atuais do FGTS, o trabalhador não pode tirar o dinheiro assim a qualquer momento, né? Tem uma série de condições para que ele possa sacar o dinheiro do fundo. Então, por isso, o governo teve que fazer uma medida provisória para autorizar a retirada desses R$ 500. E aí, o que aconteceu? Essa medida provisória começou a valer no momento em que foi assinada pelo presidente, né, em julho, e aí, a partir disso, a Caixa Econômica desenvolveu lá um calendário de retiradas, de acordo se eram correntistas da Caixa ou não, e de acordo também com o mês de aniversário ali dos trabalhadores. Só que no Congresso, a medida provisória começou a tramitar e agora, em novembro, o Senado aprovou o texto final da MP, que, na verdade, eles fizeram um projeto de lei substituindo a MP, né? Porque eles fizeram alterações, os parlamentares, no texto do governo. E aí eles aumentaram esse valor para R$ 998 nos casos das contas que tinham, né, saldo de até um salário mínimo em julho, que é quando a medida provisória foi assinada, né? Isso pode mudar o valor aí a ser retirado pelas pessoas e pode provocar aí algumas pessoas podem ter que voltar para a Caixa para tirar mais dinheiro. Para quem já retirou os R$ 500, a medida provisória prevê a possibilidade de uma nova convocação para sacar o valor restante. Mas o que acontece? Esse texto ainda não está valendo, porque falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ele não assinou ainda esse projeto de lei. Então, isso não está valendo. Ainda está valendo a medida provisória como ela estava antes, dos R$ 500, né? Então, o que acontece? A Caixa está esperando uma decisão do presidente, porque ele também pode resolver vetar, né, esse trecho do texto. Se ele vetar, o texto volta para o Congresso e aí o Congresso pode derrubar o veto. Então, não tem ainda definido se realmente vai poder, esses casos, essas pessoas vão poder tirar esses R$ 498 a mais ou não. Se o presidente sancionar o texto que foi encaminhado pelo Congresso, a Caixa, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Caixa, eles me explicaram que o banco, caso o presidente sancione, o banco vai fazer um novo calendário para retiradas. Então, e também possivelmente alterar aí as datas para aqueles que ainda faltam, né, que ainda não retiraram, porque ainda tem uma parte dos trabalhadores que não chegaram ainda na hora deles, né, para tirar. Então, se o presidente sancionar, a Caixa deve mudar o calendário e divulgar novas informações. Então, a gente tem que esperar para ver o que o presidente vai decidir e se ele decidir vetar, se o Congresso vai derrubar o veto ou não. Legal, para a gente lembrar também ainda um pouco mais sobre a MP mesmo, que instituiu essas mudanças, né, no FGTS, a medida provisória, e até tem muita gente que até hoje confunde, então é bom esclarecer. Além deste saque imediato, que foi esse valor dos R$500, que todo mundo já pôde tirar, ou que está sendo ainda em andamento calendário, dependendo do aniversário da pessoa, tem a modalidade do saque aniversário, que foi instituída pelo governo federal. Essa é outra coisa, né, Júlia? Isso, exatamente. Aqui, como o governo lançou tudo junto, tudo numa mesma MP, causou uma certa confusão. Até pra gente que estava cobrindo na época, eu lembro que a gente ficou, mas o limite é de R$500 e ficou meio perdido. Sim. Mas depois ficou tudo esclarecido e como é que funciona? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o saque imediato, que tem o limite de R$500, de até R$500, né, para o trabalhador poder tirar. Esse que a gente estava comentando, que pode aumentar para 998. E outra coisa é o saque aniversário. O saque aniversário é uma nova modalidade para o trabalhador gerir o seu fundo de garantia. Que como funciona hoje? O trabalhador tem lá o dinheiro do FGTS e ele só pode retirar quando ele é demitido sem justa causa ou em alguns casos, por exemplo, se tiver uma doença grave, na aposentadoria. Então, é um dinheiro que fica lá, é uma espécie de poupança compulsória, né? Aí o que o governo instituiu foi uma modalidade de saque que permite que todo ano o trabalhador vá retirando dinheiro do fundo, que é o chamado saque aniversário. Mas isso não vem sem um preço, digamos assim. Se o trabalhador opta por essa modalidade, ou seja, por todo ano ter ali um dinheirinho extra do FGTS, caso ele seja demitido, ele não, sem justa causa, né, ele não vai poder tirar o valor. Ele só vai poder tirar em caso de aposentadoria ou de doença grave, ou para financiar a casa própria, nos outros casos lá previstos. Mas a demissão sem justa causa, não. E a gente sabe que esse dinheiro muitas vezes ajuda
né, quando a pessoa é demitida de forma inesperada, o dinheiro do FGTS pode ajudar ali a segurar as pontas por uns meses. Claro. Então, isso é um detalhe bastante importante que as pessoas têm que prestar atenção. Mas, ao contrário do saque imediato, que vocês podem ir lá sacar, ok, não tem que avisar nada para o banco, o saque aniversário, justamente porque altera, tem essas mudanças aí de direitos do trabalhador, o governo instituiu uma autorização. Então, o trabalhador tem que pedir para a Caixa para mudar para o saque aniversário. Tem que dizer, olha, eu quero mudar para essa nova modalidade. É uma opção, é uma alternativa, é uma escolha que nós estamos dando para o cidadão brasileiro. E aí o valor que pode ser retirado depende de dois fatores, na verdade. Do saldo que o trabalhador tem na conta e também do mês de aniversário. Então, a gente tem detalhadinho aí no site da Gazeta do Povo, tem a tabelinha certinha com os limites, né? Porque varia de acordo com o saldo, tem também uma parcela adicional, mas aí o trabalhador tem que pensar bem se vai fazer isso. E lembrando que é completamente independente do saque de R$500. Se você sacou os R$500, não necessariamente você está aderindo ao saque aniversário nem nada disso. São duas coisas completamente diferentes. Isso que é importante a gente destacar. Júlia Fontes, repórter de República aqui da Gazeta. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. E esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens da TV Globo, da Globo News e também da TV Brasil, além da Rádio Jovem Pan. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e da Maria Escrocaro. A edição de conteúdo é do Rodrigo Fernandes e a montagem do Leonardo Bestlov. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!